Ei, deixe nos comentários abaixo o hashtag Verdes e Floridas. Você vai fortalecer a nossa comunidade de plantas e a comunidade também do meu livro. Então é só deixar nos comentários abaixo hashtag Verdes e Floridas. Olá! Feliz noite para vocês! Feliz noite! Muito feliz de estar aqui com você, com todos vocês! Muito bem-vindos aqui no meu canal ana.paula.lino. Viver de Amor Jardins entrou. Deixa eu acenar aqui para você. Feliz noite! Feliz vida! A vida é maravilhosa, graças a Deus! Pablo Orquídeas, feliz noite! Eu vi aí você lá mostrando as flores. Parabéns pelo seu trabalho, Pablo! Gratidão pela live de ontem. Tá salva lá no Pablo Orquídeas. A live foi maravilhosa. Helena Brito, feliz noite. Geova Lúcia, feliz noite, querida. Zilma Siqueira da Silva, feliz noite. Comercial Soares, o Tomás já chegou, já te chamo. Feliz noite, Tomás. Henrique Limap, feliz noite, Henrique. Como você está? Sempre aqui na nossa comunidade de plantas. Quero desejar a você uma feliz noite, um feliz aprendizado, que você leve esse aprendizado aí para cuidar das suas plantas em geral, das suas flores, das suas frutíferas, da sua horta, porque toda planta é um ser vivo, merece os cuidados, e a gente fazendo aí nossas plantas felizes, elas fazem a gente muito mais, não é? Não é isso mesmo? Quero saber de você se vocês jardinaram hoje. Ei, Douglas Kruger estava me mostrando os arranjos dele com as bromélias, né, Douglas? Vou chamar o Douglas para mostrar para vocês esses arranjos lindos que ele fez. Carolina tá falando que o livro é maravilhoso. Ei, Brígida Rosa, feliz noite, amada. Tudo bom, Brígida? Ei, Rosilene, design floral, feliz noite. Eu vou pedir vocês para compartilhar a live, não esquece. Por quê? O Tomás é uma pessoa que mora aqui na minha cidade. Aqui em Pará de Minas, a gente mora na mesma cidade. Pará de Minas, fica aqui a 75 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos. E o Tomás é uma pessoa muito atarefada, ele fica no Comercial Soares, fica visitando aqui. Ele, Orquidário Friso, me segue, vou te seguir lá. Ele fica indo nas propriedades, ele acompanha os produtores aqui, ele é professor da faculdade. Então, compartilhe essa live, porque é muito conhecimento, é um assunto que a gente tem, que a gente precisa entender bastante, que é sobre as pragas, sobre as doenças que acometem as nossas plantas. E é um assunto maior. A live com o Tomás vai ser hoje e amanhã. Tudo que a gente falar hoje, a gente não vai falar amanhã, tá? Então, vou pedir a você para compartilhar essa live. Compartilha a live. A Vânia já chegou, da Girassol. Ei, Vânia. Então, compartilha essa live. E outra coisa, apertem aí o coraçãozinho. Vão aí apertando o coraçãozinho, que o Instagram entende que a live é legal e vai mostrando essa live para um monte de gente. Porque a gente que trabalha, que está aqui sempre no Instagram, é essas coisas que deixam a gente aqui no Instagram. Isso mesmo, o coraçãozinho aí pra gente, tá bom? Deixa eu falar pra vocês. Eu postei agora, 18 horas, um vídeo. Assistam depois da live e mostrem todo mundo. Foi com a Heloísa do Orquidário Americana. Ela explica o que é gênero de orquídea, o que é espécie de orquídea, né? Por exemplo, Catileia, ela tem lá 4 espécies. E foi dali que ela deu o nome Ana Paula Lino a uma Catileia, o nome clonar.
Então o vídeo tá maravilhoso. Eu postei agora 18 horas aqui no Instagram. Se você não me encontrar, me chama no direct que eu te ajudo a encontrar, tá? Então não deixa de assistir esse vídeo que eu postei agora, explicando o que é gênero de orquídea, o que é espécie, que tá muito legal. Deixa eu chamar o Tomás aqui. Tomás, manda um oi pra mim, por favor. Só você colocar um oi que dá certo. Brígida, você viu? Maravilhoso, né? A Heloísa, não, ela entende demais de orquídea. Eu vou postar 3 vídeos dela. Eu postei um dela ontem, eu postei um hoje e vou postar como amanhã no YouTube. O outro dela eu vou postar sexta-feira. Edete! Isidoros Flores. Aí, chama. Vamos ver se dá certinho. Compartilha a live aí. Feliz noite! Oi, Ana Paula. Feliz noite. Boa noite para todo mundo. E aí, como é que você tá? Nossa, eu tô assim muito feliz. Eu tô assim muito alegre, muita coisa boa, muito projeto novo, graças a Deus. Assim, um ano tá sendo um início de ano muito bom. E você, como você está? Também tudo ótimo, graças a Deus. Tudo caminhando muito bem. Um ano começou muito bem para a gente também. Eu falo para a gente lá, principalmente lá na empresa, né? Estão conseguindo ter bastante sucesso lá nos nossos atendimentos, com tudo que a gente dedica aos clientes. Então tá ótimo, tá excelente. O pessoal tá falando que não tá ouvindo. Vocês estão ouvindo? Beth está ouvindo. Vocês estão ouvindo direitinho? E aí, vocês estão me ouvindo, gente? Parece que agora aumentou. Tá, beleza. Beleza, ótimo. Muito tempo que a gente não faz live, Tomás. Já tem um tempinho, né, Ana Paula? Tava com saudade de vir aqui. Tava com saudade, né? A gente vai marcar live com você. Você marca para 2 meses depois? Mas final do ano tava complicado, né? Você sabe. Ah. Você também tem, além de toda tarefa que você tem no dia a dia, você é uma pessoa extremamente atarefada, você tem fazenda também. Então você sabe que o período de final do ano ali da safra é puxado, né? É tudo de uma vez. Não é brincadeira. Tomás, a gente vai falar então sobre as pragas, sobre as doenças das plantas. Creio que do jeito que a gente preparou a live, o pessoal vai amar, eles vão saber, né, diagnosticar e cuidar, né, das plantas deles dentro de casa. E, acima de tudo, a gente prepara tudo com muito amor, que eu acho que é isso que é importante. Se identifica para o pessoal, porque todo dia tem gente nova, muita gente vê a live depois. Fala de você para gente. Bom, pessoal, eu sou o Tomás Soares, também conhecido como Tomás, do Comercial Soares, né? Eu sou formado em agropecuária. A Comercial Soares é uma empresa da minha família e eu estou lá desde os meus 11 anos. Então já faz mais de 20 anos que eu estou lá na empresa. E além da formação profissional, né, que eu tenho, eu adquiri uma experiência muito boa nesse período todo trabalhando lá. Isso me possibilitou vir aqui hoje na live, conversar com todo mundo. Eu sou professor aqui na Faculdade de Pará de Minas, na FAPAM, para a turma de agronegócio. Então, eu consegui agregar bem aí o conhecimento teórico que eu fui adquirindo com os cursos que eu fui fazendo em faculdade e também consegui linkar bem isso com a prática do dia a dia, que aí eu já tenho uma experiência boa nessa prática do dia a dia. E isso acaba tornando aí um pouquinho mais fácil, né, Ana Paula? Essa questão de identificação de praga, de doença, né? Claro que eu não sei tudo, longe disso. Cada dia a gente aprende mais com as perguntas mesmo, né, do pessoal, as dúvidas, fotos que eles mandam. Muitas vezes a gente tem que fazer uma pesquisazinha e isso faz a gente evoluir demais. Então, assim, um resumo profissional de quem é o Tomás é esse. Além disso, eu sou extremamente apaixonado por plantas também.
Eu acho que para a gente ter sucesso, conseguir sucesso, o conhecimento vir mais fácil e a gente conseguir ter essa sensibilidade de observação e facilidade nos diagnósticos, gostar do que faz, né, ajuda demais. E eu posso dizer que eu gosto demais dessa área, de mexer com plantas mesmo. Tanto é que aqui em casa é planta para todo lado. Todo lado que vai tem planta, né? Eu tô vendo aí essas palmeiras aí atrás de você. Essas palmeiras, ó, fazer um merchan lá do Pomar Floricultura. Tomás, eu vou tirar os comentários aqui, tá? Beleza. Deixa eu te falar, eu tô com uma raiva. Você acredita que eu tô penando com esse Ficus lirata aqui? Porque ele veio com cochonilha, ele veio com hortésia. E assim, o negócio não é brincadeira, né? E tinha, hoje que eu vi, pegou aqui, tava debaixo, passou para essa costela de Adão. Tava debaixo, sabe? Sim. E assim, eu não acreditei que tá acontecendo isso comigo aqui. Aí eu falei assim, eu tenho que procurar planta, tenho que procurar planta. Aí achei isso aqui também. Olha que prato cheio para você. Tá bonito, hein? Eu acredito que na casa de muita gente deve estar assim, viu, Ana Paula? Principalmente essa época, né? Agora, mais quente, calor pelo Brasil inteiro, o pessoal acaba molhando muito, então nós vamos conversar muito sobre isso hoje, né? Então aqui vai ser um dos temas. Aqui, ó, tá vendo minha costela de Adão? Dá pra ver? Tá dando pra ver, mas chega um pouquinho mais pra sua esquerda. Aí, mais um pouquinho. Aí, agora tá dando pra ver melhor. Dá pra ver essa parte de baixo. Começou até a necrosar um pouquinho, né? Ah, nem viu. Aqui, por onde você quer começar? Você quer que eu mostre a foto? Porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu fiz esses dias uma caixinha aqui, e assim, nossa, muito mais da maioria que pediu cochonilha. Mas aí a gente vai passar as fotos e tudo. Você quer falar alguma coisa antes ou você quer que eu comece pelas fotos? Porque o intuito não é muito aquilo da gente falar sobre cada uma, porque senão a gente acaba falando de 3, 4, pronto, acabou. Sim. Né? Uhum. Eu gostaria muito da gente primeiro ensinar eles a diagnosticar, tipo assim, realmente a foto e como que a planta fica. Depois, Sim. se der tempo, a gente aprofundar nas principais. Mas assim, pela caixinha, o pessoal pediu demais cochonilha. Beleza, quer começar por ela? Você já até mostrou um tipo de cochonilha aí, né? A hortésia. A cochonilha, existe vários tipos, não é isso, Tomás? Uhum. Sim, vários tipos de cochonilha, né? A gente poderia falar assim, dividir para o pessoal entender melhor, em dois grandes grupos das cochonilhas. As cochonilhas de carapaça e as sem carapaça. Mas, independente disso, né, de carapaça, sem carapaça, eu explico um pouquinho o que é isso. Todas elas têm uma característica muito grande, Ana Paula, que é essa foto que você postou aí agora, colocou aí pra gente. Todas as cochonilhas na fase adultas são estáticas. O que é isso? Ficam paradinhas na folha aí, assim, ó. E aí muita gente acaba confundindo, né? Quem não tem muito conhecimento, tem dificuldade de tá aí começando a mexer com planta, tem dificuldade de diagnosticar e fica pensando assim, será que isso é um fungo, é uma bactéria ou é uma praga, né? E aí também seria legal a gente falar, né, que é praga e que é doença, né? Só para o pessoal entender melhor isso aí. Mas a Deixa eu te falar, de cochonilha eu tenho essa. Isso. Essa é a cochonilha. Fala pro pessoal. Isso. Essa cochonilha aí é uma cochonilha sem carapaça. O que é carapaça? É como se fosse a armadura dela, né? Então, essa aí é uma cochonilha com carapaça. Observa como essa cochonilha tem como se fosse uma casquinha por cima dela, né? Todas parecem uma verrugazinha na folha, mas uma vai ser mais protuberante, mais altinha, e essa vai ter carapaça. E a sem carapaça é como da foto anterior, né? Olha aí, ó. Ela não tem essa casquinha. Ela parece ser uma cicatrização que teve na folha mesmo, né? Mas, independente disso, todas elas são estáticas, ficam paradinhas na folha na fase adulta. Aí está a hortésia, ó. Aí nós temos dois tipos de cochonilha nessa foto.
mais na pontinha, essa concentração grande aí, branca, que parece até uma espuminha, é a cochonilha ortésia. E aqui no início da folha, nós temos a cochonilha pardinha, que é uma cochonilha sem carapaça. O que é legal, Ana Paula? Porque aí o pessoal vai ficar, ai meu Deus, e agora? Para eu identificar se é cochonilha de carapaça, sem carapaça, se é pardinha, se é hortésia. Não preocupem com isso, a forma de combate é a mesma, o controle é o mesmo, né? Então tem que diagnosticar se de fato é cochonilha. Aí vai uma dica legal, né? Tenta passar a mão com a unha mesmo, assim, na folha, ó. Por mais que ela fique um pouco grudada, porque ela está ali sugando a planta, e muita gente acha que a cochonilha é um pouco inofensiva por ela estar paradinha, mas ela tira uma força danada da planta, ainda mais essa concentração aí, né? Essa aí é o resumo daquela história que a gente conhece, que a união faz a força, e a cochonilha é assim. Se eu tivesse uma, duas na folha, ela não ia representar, mas normalmente elas estão em bando, elas estão lá em grande concentração. Então elas acabam sugando demais e tirando muito vigor, atrofiando demais a planta, né? Então uma dica legal, tá em dúvida se é cochonilha ou se é algum fungo? Porque tem alguns fungos que, assim, parecem muito de longe com cochonilha, não dá para confundir muito. Mas tem alguns que têm uns halozinhos, são bolinhas redondinhas, mas não ficam tão concentrados como a cochonilha fica. Então faz o seguinte, eu estou aqui com a folha, vamos imaginar que minha mão é a folha da planta ou o caule, né? Tem muita cochonilha que dá no caule mesmo. Então eu vou vir com a unha e passar. Se soltou, não é que vai soltar facinho, mas se soltou na minha unha, eu consegui desgrudar aquilo ali, pode ter certeza que é cochonilha. É bem fácil essa identificação. E uma outra dica legal é que se não soltar, é um fungo. Se não soltar, vai ser fungo, né? Vai ser o fungo, né? E aí a outra dica legal é o seguinte, o pessoal já vai começar a ter esse conhecimento, essa sensibilidade de fazer assim e soltar, mas eles vão ver que ela estava um pouquinho presa na folha, né? E lembra que eu falei que ela fica paradinha lá, ela está estática, só sugando? Quando eu mato ela, o que acontece? Ela não sai de lá, ela não cai naturalmente. Eu vou precisar de alguma coisa para tirar ela de lá. Normalmente, quando essa planta está numa área externa, com vento um pouco mais forte ou chuva, ela acaba saindo. Mas principalmente se for uma planta dentro de casa, o que eu aconselho? Depois do controle, vem com um pano ou vem com um algodão, né? Alguma coisa que não vai agredir tanto a folha, porque a folha tem uma defesa, todas as plantas têm uma defesa natural. Eu peguei cotonetes e passei, sabe? Eu até vi você limpando com cotonete e álcool, né? Álcool 70. Quando eu tenho uma infestação muito baixa, uma planta, ok, é uma ótima dica. Mas muitas vezes acontece o que já está acontecendo aí, né, Ana Paula? Assim, começa uma planta, na hora que você vê, está em outra, está em outra. E o que você falou de muita gente está perguntando de cochonilha é muito por causa disso, porque é uma praga que tem planta hospedeira demais. Ela se adaptou a praticamente todo tipo de planta, né? Então, por isso que é um dos principais problemas e quase sempre quando a gente vai conversar sobre praga, surge o assunto de cochonilha, para não falar sempre, né? Mas, como eu estava falando, né? Então, pega um pano ou um algodão, alguma coisa que não vai agredir muito a folha, que não vai arranhar a folha, porque senão eu resolvo um problema e trago outro, né? Eu vou deixar a porta de entrada lá para um fungo, uma bactéria, porque eu posso cortar a folha ali. E a folha tem uma proteção legal, toda planta tem, que é uma serosidade na folha, né? Tem algumas que quando a gente vai mexer nela, tipo o tomate, por exemplo. Quem tem mais prática com tomate sabe que tem que podar, raliar ali. E muita gente usa até luva, porque solta uma serosidade na mão, o produtor rural que chama aquilo de nódia, né? Solta uma serosidade na mão e aquilo ali nada mais é que uma defesa da planta contra praga, doença. Então eu tenho que tomar cuidado para não esfregar demais, porque senão eu vou estar tirando essa defesa. Mas fiz o controle, vou passar um paninho de leve, ou talvez com a própria mão, a cochonilha vai sair muito fácil, sabe? Ela fica ali só paradinha, mas já está morta, ela não está sugando mais. Então, num vento, com água ou com a própria mão, eu já consigo tirar a cochonilha. Então, aprendemos a identificar a cochonilha, aprendemos a identificar quando ela está viva e quando ela está morta, né? Você falou que queria falar a diferença de quê? De praga e doença? De praga e doença, né?
Porque muita gente também não sabe. E a gente fica aí, praga, doença, fungo, bactéria. Então, fungos e bactérias são doenças. A planta se contamina por eles, né? O fungo, ele consegue se estabelecer na planta. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados. A gente vai falar sobre isso aí, se a gente tiver tempo aí. Se a gente não falar hoje, a gente fala amanhã. Mas a questão da irrigação é importante demais no quesito fungo, né? Uma irrigação mal feita, tanto a falta d'água quanto principalmente o excesso d'água ou água demais na folha de uma planta que é sensível à água na folha, pode provocar muito o surgimento do fungo. O fungo consegue se estabelecer na planta, a bactéria vai entrar a partir de uma porta de entrada. Então, uma poda que eu fiz, um vento mais forte que pode fazer a planta se movimentar demais e acaba raspando em algum lugar, aquilo ali vai trazer uma porta de entrada, né? Um galho quebrado, alguma coisa do tipo. Então, por isso que é importante demais eu ficar atento aos acontecimentos com a minha planta e aí agir. Fiz uma poda ali, principalmente uma poda que expôs demais a planta, uso um cicatrizante para não deixar entrar uma bactéria. E o fungo é muito a questão de pegar um pouquinho de conhecimento sobre como eles vão se estabelecer, que tem vários fungos, né? Muitos deles, quando a temperatura abaixa e a umidade relativa está alta, se estabelecem na planta. Alguns, quando está muito seco, por exemplo, vou falar de um fungo aqui que quase todo mundo já deve ter sofrido com ele, que é o oídio. Muita gente conhece por cinza, né? Que é aquele bolozinho que dá na folha. Um bolozinho normalmente dá na parte de cima da folha, a parte de baixo amarela. Ou em algumas plantas acontece o contrário, a parte de cima amarela e a parte de baixo fica com aquele bolozinho. Então é muito interessante eu ficar atento a esses sinais que a planta me dá. O oídio tem até aqui no meu livro, esse aqui, Isso. né? Ana Paula, não é fazendo propaganda não, até deixei aqui para falar no finalzinho, viu? Esse aqui ninguém vai ter, porque tem dedicatória. Então, esse aqui ninguém vai ter, mas não é fazendo propaganda, Ana Paula. Principalmente para quem está começando aí, ó, é uma excelente ferramenta. E o que eu gostei demais do seu livro, e eu nunca tinha visto, sinceramente, o quanto ele é moderno, com os QR Codes, já direcionando para o vídeo, o resuminho, né? Então, é uma planta de sol pleno. Então, assim, pessoal, garantam o livro aí que vocês vão ficar especialistas. E tem conhecimento demais, plantas demais, culturas demais. Então, ajuda muito. Tem a parte pragas e tá doenças, né? Hoje. Oi? Tem a parte pragas e doenças. Sim. Então, ajuda demais, principalmente nesse papo que a gente está tendo hoje. É um excelente manual para consulta mesmo. Fora as fotos, né? Que são excepcionais. E eu fui lá para levar o livro do Tomás, fiquei sabendo que ele tinha comprado um lá da Taxon, da Maria. Eu tava querendo receber. Que gracinha do Tomás. Tomás, na sequência aqui, vamos falar de pulgão? Bora. O pulgão tem um motivo para cochonilha dar na planta, do pulgão dar na planta? Tem. Vamos falar assim, no geral, né, para praticamente todo tipo de praga atacar a planta, quer dizer que aquela planta não está completamente, vamos falar assim, natural, né? Pode ser nutrição inadequada, pode ser irrigação inadequada e pode ser exposição à luz inadequada. E quando eu falo isso, pode ser falta ou excesso do adubo, né? Quando eu falo da nutrição. Quando eu falo da irrigação, pode ser falta ou excesso d'água. E quando eu falo da luz, eu tenho que conhecer a planta, se é uma planta de sol pleno ou meia sombra, porque isso pode estar influenciando, né? Eu posso deixar uma planta de sol pleno ali no ambiente de meia sombra e ela vai ficar um pouquinho mais fraca, não vai conseguir desenvolver bem, e a praga acaba atacando as plantas mais fracas. Mas, né, não quer dizer que eu estou com uma planta atacada por praga que ela está fraca também, né? O que eu quero dizer é que na maioria das vezes, principalmente essas fotos que você está mostrando, esse nível de ataque, com certeza tem alguma coisa desbalanceada. E aí eu tenho que identificar o que é.
Aí eu posso Por fazer que que aquela... dá muita cochonilha? Então, a cochonilha, tanto a cochonilha quanto o pulgão, né? Eles vão surgir com o clima, primeiro. Tem os períodos do ano. Então, principalmente período do ano de maior umidade, né? Períodos mais chuvosos, eu vou ter um ataque maior tanto de pulgão quanto cochonilha. E também de períodos que a planta está vegetando mais. E, coincidentemente, são nos períodos chuvosos também, de maior umidade. Brotações novas. Observa como é que essas pragas atacam demais folhas novas, né? A cochonilha até que ela já se adaptou quase que a planta inteira, mas o pulgão ataca folha nova demais. Eu quero achar pulgão, pode ir na folha nova ali, principalmente a que está saindo. Se ela está enroladinha, é quase que 100% dos casos. Pode abrir ela lá que tem pulgão, né? E ela encarquilha... A cochonilha é a rainha vilã. Ela é bruta mesmo, né? E então, Ana Paula, então assim, ó, outra coisa que traz demais cochonilha e pulgão, além desses fatores básicos que eu falei, né? E tá relacionado a esses fatores, é a adubação excessiva com nitrogênio. Se eu errar a mão no nitrogênio, vem pulgão e vem cochonilha demais. Principalmente se eu estiver usando ureia ou sulfato de amônio, sabe? O pessoal fala muito salitre, né? Salitre do Chile também, ou, né? Qualquer tipo de salitre. Não é que eu estou falando pro pessoal não usar, né? Mas tem que usar com sabedoria, tem que saber o que está fazendo, né? Não adianta pegar uma recomendação e falar assim, tem que colocar aqui, por exemplo, 10 gramas de salitre por planta. Então pega ali as 10 gramas, coloca, vira a cara para o lado assim, coloca mais um tiquinho, né? Isso é comum demais acontecer. E aí muitas vezes, né, o pessoal está com pressa de ver o resultado, aí está com pressa de ver o resultado e acaba interferindo negativamente no resultado. Aí vem que é tanto de brotação nova, aí os pulgões amam. Adoram, né? E a planta está desbalanceada, ela não consegue, porque você está estimulando ela só vegetar, aí a planta produz, quando ela está equilibrada, ela produz um monte de defesa natural contra praga e doença. São as famosas fitolexinas, né? Não vou ficar entrando demais na técnica, senão fica até meio... Mas ela produz essas defesas, é tipo a gente aí, agora a gente está ouvindo demais falar, mas é como a gente produzindo os nossos anticorpos. A planta também produz, né? Mas se eu começo a mandar um sinal nitrogênio para ela, por exemplo, que é o que tem na ureia, no sulfato de amônio, no salitre, né? Nitrogênio puro, esses produtos. Então eu estou mandando, quando ela absorve nitrogênio, o que o nitrogênio estimula ela a fazer? Soltar brotação nova. Então, o que ela vai fazer? Pegar toda a energia que ela tem, brotação. Né? Comum demais a gente vê plantas lindas, muito desenvolvidas, e o pessoal falando assim, minha planta não floresce. Na hora que você vai ver, o que está faltando? Uma adubação mais equilibrada mesmo, né? Então, para mim, o principal erro é irrigação em excesso e excesso de nitrogênio, tá? É o que mais traz pulgão e cochonilha. É verdade que se a gente vê muita joaninha, tem pulgão por ali? Muito possivelmente, sabe por quê? A joaninha se alimenta dos primeiros estágios de vida do pulgão, tá? E aí eu queria trazer outro inseto que o pessoal acha que é vilão, né? E eu vou te mandar um vídeo, Ana Paula. Assim que a nossa live terminar, eu te mando. Eu acho que a gente já postou ele lá no nosso Instagram, mas eu vou te mandar, que é da formiguinha. Sabe aquela formiguinha pequenininha? Uma que parece a formiga doceira, né? Então, pessoal, isso aí é quase que diariamente lá na Comercial Soares e no nosso Instagram também. O pessoal mandando foto e como que eu acabo com essa formiga? Essa formiga está acabando com as minhas plantas. E aí, aquela de jabuticaba? Aquela bem pequenininha, sabe? Uma pequenininha mesmo, pretinha. E aí, esses dias, visitando um cliente, eu consegui pegar uma filmagem da formiga atacando os pulgões. E ela é um inimigo natural, ela é excelente. E ela, para mim, é até melhor do que a joaninha, porque ela também anda em bando, né? A joaninha é mais solitária. Agora, a formiga é tipo a cochonilha e o pulgão, ela também está em bando. Aí vai um exército bom contra outro. E aí o pessoal chega assim, quase que diariamente, como é que eu acabo com a formiguinha? Está acabando com a minha planta. Minha planta está amarelando. Aí, logo quando a pessoa fala, mas você já viu formiga fazer planta amarelar? Que eu saiba, a formiga corta a folha, ela não suga a folha, né? Então, assim,
né? Então, Ai, Tomás, é ótimo. mas é bom ficar atento a esse sinal, porque se está tendo joaninha, se está tendo formiga, e muitas vezes o pessoal associa, né? Ah, a joaninha está acabando com a minha planta, a formiga está acabando com a minha planta, porque são insetos conhecidos por todos. E muitas vezes o pessoal desconhece ou não consegue observar ali a cochonilha, o pulgão. Então, passe a observar mais isso, essas verruguinhas nas folhas, né? E principalmente nas folhas novas, as novinhas lá, os pulgões. Você mostrou foto de pulgão aí, não mostrou, Ana Paula? Deixa eu colocar aqui. Então, essas formiguinhas, você acabando então com os pulgões, elas vão embora. Elas vão embora, elas estão ali para alimentar, tá? Aí, ó, isso aí é o pulgão. Tem gente que chama de piolim também, né? Vai depender da região do Brasil, mas isso é o pulgão. E aí a formiga vai aí para alimentar. Ela alimenta tanto dele quanto de uma defesa que a planta faz, né? Quando eu tenho um ataque muito grande por mais tempo, a planta libera tipo um açúcar, uma solução açucarada, que chama exudase, justamente para tentar combater essas pragas. Aí a folha fica até grudando mesmo por causa disso. Fica parecendo que bateu um óleo, ela fica brilhando. E aí a formiga vai ali para alimentar também dessa exudase e dos primeiros estágios de vida dos pulgões e das cochonilhas. E a joaninha também, mesma coisa. Primeiro estágio de vida da cochonilha, ela está lá para alimentar, e alguns ovos de lagarto também, ela vai se alimentar, tá? Deixa eu te mostrar também. aqui. Oi? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Tá. Isso aqui, para fechar isso aí, então isso aqui é a Olha que foto foto ótima. A cochonilha, desculpa, a joaninha atacando a ninfa do pulgão. Olha aí que foto excelente. Então dá para ver nitidamente aí, ó. Aí, ó, mais uma vez. A joaninha tem cores diferentes, né? Tá vendo que eu falei aí nos estágios iniciais? Você viu que a foto que você mostrou ali tá cheia de pulgão adulto, todo pretinho? E aquele pulgão pretinho no estágio inicial de vida, né? É esse verdinho aí, ó. Não é que isso aí é um outro tipo de pulgão. Isso aí é os primeiros estágios de vida dele, né? Ele vai sofrendo, vai mudando de estágio até atingir a fase adulta, que é essa aí que a gente está vendo. E essa foto, se tivesse mais aproximada, a gente ia ver aí pulgões de vários estágios aí. Tá. Tá? Deixa eu te falar. Agora eu vou te mostrar o seguinte. O corte da formiga, o corte do grilo e o corte da lagarta. Sim. Você explica a diferença aqui. E o corte da lesma também. Até bom chegar ela aí, ó. Porque também corta, né? Eu começo aqui? Pode ser. Bom, vamos lá. Pessoal, isso aí são dúvidas também quase que diárias. E principalmente na época mais quente do ano aí, né? Pré-chuva ou época chuvosa mesmo. Todas essas pragas aí atacam demais. Então, são características de todas elas. Eu vou falar aqui essas características e são de todas elas. Que isso acaba complicando a vida um pouquinho. Porque se elas tivessem características um pouco diferentes, já facilitava. Mas todas elas têm hábitos noturnos de ataque. Tá, a lagarta, algumas a gente vê atacando de dia, mas a grande maioria das lagartas vão ter hábitos noturnos também, né? Lesma é noturno, o grilo, a grande maioria dos grilos, noturno, formiga cortadeira é noturno, tá? E aí, quando o pessoal vai ver, né, já está com a planta bem cortada, ou muito cortada ali, ou parte das folhas cortadas, e fala o que que cortou. O que que cortou? Então vamos... O que que cortou? Aí é a dúvida, né? Porque isso aí é fácil de identificar. Saber que está cortando, beleza. Ver que está faltando um pedaço ali é tranquilo. Agora, a gente tem que saber identificar o que cortou. Então, a diferença é o seguinte. Observem que a formiga ela vai cortando por camadas na folha. Ela não respeita tanto vamos chamar de veias das folhas, né? Eu acho que com essa folha aí que você está mostrando aí, todo mundo consegue ver as veiazinhas da folha aí, ó, que aí fica fácil a gente chamar de veia. Ela não respeita tanto e ela vai cortando por etapas, como se fosse circular. Tá dando para ver bem isso aí nessa folha, né, Ana Paula? Tá.
E aí ela vai tirando esses pequenos pedaços dessa maneira. Ela vai tirar pedaços aproximadamente do tamanho do corpo dela, né? E ela tem um ataque muito rápido. A formiga, se o formigueiro for grande, ou ele estiver próximo, por exemplo, de um pé de limão, né, que já é uma planta até grande, ela consegue desfolhar um pé de limão da noite para o dia. Então, eu tive um ataque de formiga eu tive um ataque que foi rápido, da noite para o dia. Eu tive uma planta rapidamente atacada e eu vi que ficou ali só o talinho da planta. Pode ter certeza que se for um ataque rápido e ficou só o talinho, muito provavelmente, para não falar assim, com certeza vai ser formiga cortadeira. Lembrando que ataca à noite, né? Então eu vou ter que ir ali, se eu estou desconfiado e eu tenho acesso, vale ir ali com a lanterna nas plantas para tentar identificar. E aí eu já posso colocar a isca formicida, que é aquela que parece um granuladozinho de brigadeiro, né? Sabe o que eu vou Próximo das fazer, plantas. Tomás? Oi? Depois da live, sabe o que eu vou fazer? Depois da live, eu vou colocar as outras lives que eu fiz com você, que tem o que combate cada coisa, um arrasta para cima nos stories. Sim. É ótimo. Para completar essa aqui, que a gente está diagnosticando o que é. Aí a pessoa vai falar assim, como que eu trato disso? Isso, aí lá eu coloco tá bem detalhado. As outras que a gente fez, as outras lives, né? Sim, né? Lá tá bem detalhado, né? Então vamos lá, ó, formiga. Ataque rápido, ataque noturno, que não respeita muito a arquitetura da folha e normalmente deixa só a parte mais, como é que eu falo, mais arbustiva mesmo, mais lenhosa da planta ali, ó, tá? Passa a próxima imagem, Ana Paula, por favor. Grilo. O grilo já tem uma outra peculiaridade. Ele não vai atacar... o grilo, nós temos mais de 800 espécies, para começar a falar. Segundo ponto, nós temos espécies que andam em bandos, né, que chama nuvens. Tempos atrás, a gente estava vendo lá uma nuvem que estava se aproximando lá do sul do Brasil, né? E a grande maioria dos grilos não andam em bandos, né? Não andam em nuvens. Então, eu tenho um ataque quase que solitário, ou de poucas unidades do inseto ali nas minhas plantas. E outra peculiaridade é que é uma praga que também é cortadeira, né? Tem aparelho bucal mastigador aí, então ele corta a folha, mas olha como é que ele corta dentro das veias. Nessa foto aí dá para ver nitidamente. Olha como é que o recorte é perfeito, respeitando as veiazinhas das folhas aí, ó. Então o grilo é muito fácil de identificar, que eu vou ter grandes furos e normalmente bem recortados na folha, né? Então o grilo, para mim, de todos aí, junto com a lesma, o mais fácil de identificar. E quando eu chegar na lesma, o pessoal vai entender por quê. E ele ataca assim, com uma velocidade menor do que a formiga, porque não tem aquela pressão de inseto tão grande, né? E normalmente os grilos que andam em nuvens, aí eles não têm muito hábito, eles atacam à noite, durante o dia. E aí, assim, mas os grilos que a gente mais tem problema nas plantas, vamos falar assim, diariamente, são os grilos que não andam em nuvens, tá? Que têm características de ataque mais solitário. Então, para identificar que é o grilo, recorte entre as veiazinhas das folhas e um recorte bem perfeito, que vai comer desde a borda até o talozinho da folha. E mais lento. A lagarta é simples de ver, porque a lagarta, ela parece não, porque ela mastiga a folha. Então, não posso falar que parece que ela mastigou. Só que, normalmente, a gente vê muita característica da lagarta próximo da planta atacada. A gente vai ver ali o cocô dela no chão. Normalmente, são as bolinhas da cor da planta que ela está atacando. A gente vai ver uma pressão delas na folha. Ela é fácil de identificar. Principalmente se eu chegar ali em horário fresco do dia, primeiras horas do dia, ou então bem à tardinha, né? Então ela é bobona. Oi? Ela é bobona, ela deixa pegadas. Ela deixa muito vestígio. E a comida da lagarta também não é tão perfeita como a da formiga, que come a folha inteira e deixa só o talo.
e como o grilo que recorta entre as veiazinhas. Olha essa folha aí, como é que tá uma comida assim, desastrada, né? Ela tá comendo um pedaço, tem um outro pedaço de cima que ela deixou, Ana Paula. Olha, Isso ela é tá bullying. deixando uma pontinha. Então é bem fácil de identificar. E a lagarta come com essa característica, essa folha aí, essa foto aí foi excelente, ó. Porque ela também não deixa muito para trás, assim, Ana Paula. Ela não vai comer lá o meio da folha se ainda tem comida em cima, sabe? Ela começa a atacar a parte de cima da folha, assim, ó. E aí vai comendo, vai comendo, vai comendo até acabar com a folha. Mas ela deixa vestígio demais. E eu consigo ver ela facilmente, né? Mas o que o pessoal tem que preocupar com lagarta, Ana Paula? Come rápido demais também. E essa também faz exército, viu? Essa aí faz... Tem nas couves, né? Samambaia, couve. Tem algumas lagartas, isso é interessante falar também. Lagarta também nós temos aí N espécies de lagartas, né? Nossa, tem muito tipo de lagarta. E a lagarta é que vira borboleta ou mariposa depois, né? Então, muitas vezes o pessoal fica pensando aí, né? Se a lagarta já é a fase adulta do inseto, não é. Ela ainda vai mudar de estágio e aí, quando borboleta, ela não mastiga mais. Mas ela não vai ajudar tanta gente porque ela põe o ovo. E aí começa o ciclo tudo de novo, né? As lagartinhas pequenas que vão mudando de ístares, de estágios, vão crescendo, depois em pupa, né? Que é quando ela vai para o casulo. E aí vira borboleta, sofre a metamorfose e vira borboleta. E aí tem algumas lagartas, né? Por exemplo, a lagarta da couve. É muito comum a gente virar a folha da couve assim, ó, e ter aquele monte de lagarta. Normalmente aquela verdinha, né? Debaixo da folha. E tem algumas outras lagartas que não gostam de estar juntas, não. Por exemplo, no milho, né? Tem uma lagarta que ataca o milho, que é a lagarta do cartucho. É comum a gente ver uma lagarta atacando outra dentro do cartucho do milho, lá dentro das folhas, né? Quando eu tenho uma pressão muito grande. Então, vai ter características, algumas lagartas que elas vão ficar sozinhas ali na planta e algumas que vão estar juntas. Mas, independente disso, o ataque é muito semelhante, tá? Esse ataquezinho de recorte é muito irregular, deixando parte de trás da folha para trás enquanto ela está comendo. E fácil de identificar a praga na planta. E se for uma ou outra lagarta, deixa ali, ninguém vai combater isso, né, Tomás? Sim, com certeza. E aí a lesma. Essa aí, eu tenho que tomar cuidado demais com o excesso de água, né? Você pode ver que período chuvoso, começou a chover, eu tenho um solo lá muito... rico em matéria orgânica, ou seja, um solo que conserva de mais umidade, vem lesma. Ou então eu estou molhando errado, estou molhando muito à noite. Tem gente que tem mania de ficar colocando esterco de gado demais. Demais, né? Eu sempre falo assim, ó, esterco de gado não é que ele é vilão, né? Ele em excesso é que é vilão. Assim como a cama de galinha, cama de frango, esterco de cavalo... Palhada de poda de grama, né, Ana Paula, seca, se colocar demais ali para conservar a umidade demais, pode trazer o caramujo ou a lesma, ou caracol, que é a mesma coisa do caramujo, né? E aí a lesma tem algumas coisas que me ajudam bastante a identificar. Primeiro, o rastro que ela deixa, aquela gosminha, né? Em parede eu consigo ver facilmente, né, quando tem em casa... no chão mesmo, deixa o rastro, tanto a lesma quanto o caramujo, o caracol. Então, a primeira dica é isso, observar os rastros que ela deixa. Principalmente se for uma área cimentada, com piso, na terra é um pouquinho mais difícil. O ataque dela, como eu já tinha dito, é noturno. A lesma tem uma peculiaridade, ela ataca normalmente nas primeiras horas da noite, então isso ajuda, né? Eu não preciso cair lá muito de madrugada, se eu tiver o acesso lá às minhas plantas, eu não preciso ficar indo de madrugada para identificar. Se as minhas plantas estão em vasos e os meus vasos não estão aéreos, né, estão apoiados em algum lugar, vale a pena levantar o vaso e olhar como é que está por baixo, porque normalmente ali fica mais umidade e ela fica escondida ali. Então fica fácil de identificar ela ali também. E por que eu falei que o ataque da lesma é muito fácil de identificar? Olha essa foto aí, como é que tem alguns círculos. Não são círculos perfeitos, né? Um aí parece um pentágono, ó. Mas são círculos, são furos
no meio da folha. Não são furos perfeitos, pode ser furo triangular, pode ser furo um pouquinho mais quadrado ou um pouquinho mais redondinho, mas a lesma não vai atacar muita borda, ela vai atacar mais os meios das folhas. Então é muito fácil de identificar por causa disso, né? Então aí o que o pessoal tem que pensar? Viu o furo no meio da folha ali, ó? Pensa, opa, tô com excesso de umidade, apareceu da noite para o dia, procura lá rastros que ela vai ter deixado, a gosmazinha, identificou isso, é certeza que é lesma ou caramujo. E aí a gente já falou de como combatê-los também em outras lives, né? Que é bem simples combater lesma ou caramujo. Mas aí eu queria falar isso, assim, além de combater, é pensar o que trouxe ela aqui. Ah, foi o clima mesmo, porque está chovendo muito? Pode ser que está tudo certinho com o meu solo, não tem nada com excesso de matéria orgânica ali, não tem nada trazendo umidade demais, só surgiu ali porque está chovendo muito, é uma área externa, não tem como controlar, tem fatores que a gente não controla, né? Mas se não for isso, vamos tentar identificar. Não, tá, eu estou em pleno período de seca e eu estou tendo problema com lesma e caramujo. Com certeza eu estou com muita matéria orgânica ou alguma coisa que conserva muita umidade, ou então estou molhando em excesso, né? E aí é só eu corrigir isso, que aí muitas vezes eu não preciso nem controlar. Isso mesmo já faz a população dela baixar, inimigos naturais vão sempre estar ali combatendo, e aí está resolvido o problema. O que você me fala das abelhas? Bom, tem muita gente que fala, Ana Paula, que se as abelhas acabassem em 1 ou 2 meses, o ser humano também acabaria, né? Porque a abelha tem um papel importantíssimo para a gente de polinização. E aí, sem a polinização, a grande maioria das plantas não prosperariam, né? Não frutificariam. Então, elas são umas grandes aliadas que a gente tem para a vida mesmo. E não falo só para a nossa vida, mas para toda a preservação, tanto da flora quanto da fauna, né? Porque tem uma imensidão de animais que precisam da fauna bem equilibrada, todos eles, obviamente. E a abelha é um dos principais insetos que vão propiciar isso, por causa da polinização, né? Claro, tem algumas abelhas que são, principalmente com populações desequilibradas, são prejudiciais para as plantas? Sim. Mas aí o que eu posso fazer? Começar a criar algumas situações que vão ajudar a controlar essa população descontrolada lá que tá atrapalhando aí, até talvez está tirando excesso de pólen da flor ali, e aí está afetando até a polinização mesmo. Tem algumas abelhas... Por exemplo, tem uma abelha pretinha que garra no cabelo, que eu acho que quase pelo Brasil inteiro é conhecido como arapuá, tem gente que fala araporá, né? Ela ataca muita flor, assim, na hora que a flor está fechada, ela chega, mastiga para entrar lá dentro da flor e aí essa flor não vai se transformar num fruto por causa disso, pode apodrecer por causa disso, ataca muito broto novo de planta, né? Mas aí a gente tem um monte de estratégias que pode ser uma delas. Cultivar mais plantas que vão ser atrativas. Não vai ter valor comercial, mas são mais atrativas a esses tipos de abelhas e elas vão acabar indo para lá. Essa semana mesmo eu estava com um cliente com um problema com essa abelha e ele tem uma produção de coco e pitaia. E aí ele estava tendo muito problema com essa abelha. E eu recomendei ele plantar aquela babosa que dá uma flor amarela, bonita, sabe? E aí essa babosa atrai demais a abelha. E aí ele já tinha algumas dessas babosas e aí ele começou a notar lá. E aí eu falei com ele para aumentar a quantidade de babosa lá em volta, que isso já ajudaria a controlar. Outra dica que a gente já falou em uma live e aquelas gravações que a gente já fez também, é pegar uma garrafa PET e pendurar próximo das árvores com um melaço lá dentro, fazer 3 furos em volta da garrafa. Esse melaço vai atrair a abelha para dentro da garrafa e depois eu posso liberar elas em outros locais, né? Mas a dica é assim, o máximo possível que a gente puder preservar
vai ser um bem danado para a preservação também do meio ambiente. Como que eu sei que é a abelha que atacou minha planta? A abelha é mais fácil de observar porque ela vai ter o hábito diurno, né? E aí, o que eu aconselho o pessoal? Observar a planta em horário fresco. Normalmente eu vou ter um ataque, horário fresco, que eu falo assim, de mais baixa temperatura, umidade relativa do ar mais alta, né? Ou seja, até ali às 9, 10 horas da manhã, eu vou ter grande concentração de abelha nas plantas, principalmente plantas que florescem, né? E aí eu consigo observar mesmo, porque a abelha é um animal, já um inseto até grande, né? Então eu consigo observar a presença dela na planta e ela faz um recorte muito parecido com o da formiga. É aquele recorte mais circular, assim, ó, na folha. Então eu vou conseguir ver ela atacando, né? As abelhas que atacam, como essa arapuá, né? Como é esse tipo de abelha. E aí eu consigo ver ela atacando lá nitidamente. Então é Como fácil das de formigas e as folhas e também as flores, né, Tomás? Como você Sim. falou? É muito comum, Ana Paula, plantas cítricas, né? Limão, laranja, mexerica. Quando está começando a vir a floração, as abelhas que Perfeito. atacam, as que atacam, né? Porque muitas estão polinizando mesmo, mas as que atacam tem lá grande pressão, principalmente nesse horário ali, 8, 9, 7, 8, 9 da manhã. E aí outro sinal importante é olhar para o chão, que elas acabam derrubando boa parte das flores também. Então quando eu estou com o chão ali todo branquinho, de pétala que caiu, das pétalazinhas, que são pequenininhas, né? Então as pétalazinhas caídas, aí eu posso ir lá e observar que possivelmente eu estou tendo um ataque das abelhas lá. Uhum. Vamos ver o que o pessoal está de dúvida, Tomás? Vamos. Porque as outras, eu vou separar, mandar para você amanhã de manhã e a gente pode ver as outras amanhã. O que você acha? Perfeito. Combinado. As outras pragas, as outras doenças. Amados, vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui pra gente, porque a gente vai ver mais pragas, mais doenças amanhã, porque senão fica muito pesado tudo para a live de hoje. Amanhã a gente vai conversar com o Tomás de novo. Nisso, a gente aprendendo a diagnosticar o que a planta da gente tem, que é muito importante quem tem as plantas ter uma noção do que a planta tem. Porque imagina a gente agora, depois da pandemia, durante a pandemia, com esse tanto de planta, e não tem nem noção do que a planta tem, né, Tomás? Sim. E aí, muitas vezes, quando o pessoal acaba observando, Ana Paula, começa a chamar a atenção, eu já estou com a planta necrosando, ou extremamente amarela, né? Aí, muitas vezes, é muito difícil recuperar, ou vai demorar tempo demais para recuperar a planta. Nossa, pessoal, vocês falaram tudo que eu queria ouvir. Fala dos mosquitinhos, do substrato. Anotem aqui nos comentários, me manda no direct quais pragas, quais doenças vocês querem aprender a diagnosticar, que a gente traz na live de amanhã, 8 horas da noite, tá? E como controlar, eu vou pôr nos meus stories com a arrasta para cima. Ana Paula, eu vi duas perguntas aqui que eu acho que são bem interessantes. E o pessoal quer saber seu Instagram, o seu WhatsApp, fala tudo. Então, lá no nosso Instagram já tem todos os atalhos para contato, tá? Inclusive lá para o nosso site também, para a nossa loja virtual. Então, o Instagram é @comercialsoares. É bem simples, né? @comercialsoares. E eu acho que vai escrito aqui em cima, não vai? Para eles? Vai escrito. Tá? Então, @comercial Soares. E aí tem todos os nossos atalhos para contato de WhatsApp, para acesso à loja virtual, acesso ao site, né? Você manda para o Brasil todo, né? Enviamos para o Brasil todo. Normalmente, compras acima de R$100, frete grátis, Ana Paula. Então, é bem legal. Eu vejo, você tem produto demais. Até a linha de adubação da Forte, vocês têm tudo. Você tem um livro para vender.
Então, aí a outra pergunta que eu tinha visto que eu acho muito interessante, direto o pessoal pergunta, é sobre as minhocas, né? Desculpa, eu esqueci de olhar quem fez a pergunta, porque passou rápido. Mas eu vi que alguém perguntou assim, ei, as minhocas são pragas? Bom, eu não considero minhoca praga, tá? Porque a minhoca tem uma função também espetacular para o solo e traz um efeito muito benéfico para as plantas, que é o quê? Ela acelera a decomposição de matéria orgânica, ela produz o humus, né? E muitas vezes a gente compra o humus caríssimo no mercado aí, e muitas vezes quando eu tenho a minhoca no solo, ela está produzindo humus. Então, quando ela está processando a matéria orgânica, ela está produzindo adubo para a minha planta, né? Mas, contudo, porém, todavia, minhoca pode ser um problema quando eu tenho excesso de matéria orgânica e eu tenho uma concentração grande demais de minhoca. E aí ela começa a processar essa matéria orgânica demais. Tudo que está bom para ela ali, ela vai procriar muito. E aí eu não posso esquecer que a minha planta também pode ser considerada uma matéria orgânica para ela. E ela começa a atacar a raiz mais fininha da planta ali, a radicela. Né? E a radicela tem uma importância muito grande, que é pela radicela, a raiz fininha, que a planta absorve os nutrientes. E aí ela começa a diminuir a boca da planta, né? E minha planta começa a ficar um pouco mais feia, desnutrida, desenvolve menos pelo excesso de minhoca que vai estar ali no solo ou no vaso. Aí a dica é, identificou isso? Eu não preciso ficar tentando tirar a minhoca, matar a minhoca. Só para de colocar um pouquinho de matéria orgânica, porque o que levou ela ali foi esse excesso de matéria orgânica que eu coloquei. Então, se eu estou adubando demais com esterco ou com adubos que têm base de matéria orgânica, muda esse tipo de nutrição por um tempo, que aí isso vai baixar a população da minhoca. A minhoca é muito sensível a isso. Se a quantidade de comida para ela diminuir, ela diminui drasticamente a população também. E aí está resolvido o problema. Eu não preciso ficar cavando o solo e matando minhoca. O pessoal, se quiser te pedir as coisas, é melhor pelo site ou pelo WhatsApp? Pelo Instagram, sim. Sua equipe é maravilhosa. A turma... A gente vive numa equipe, né? Às vezes, a pessoa não sabe, mas Ana Paula Lino é uma equipe. A gente tem parceiros, tem equipe, tem pessoal que ajuda a gente muito, né, Tomás? A gente não consegue. Com certeza, Ana Paula. Assim, né, muitas vezes a gente não está nem disponível na hora que a pessoa manda a dúvida ali, a gente tem que resolver rápido, né? Tem que solucionar rápido. Então, até aproveitando a oportunidade, agradecer toda a equipe da Comercial Soares, que é muito engajada, muito comprometida com as mídias sociais, para tentar solucionar o mais rápido as dúvidas de todo mundo. E aí, assim, eu gosto muito quando o pessoal interage com a gente lá nos comentários, né? Porque a gente já tem muitas dicas lá no Instagram. Então, o pessoal pode interagir muito no comentário, a gente responde muito rápido no comentário e no direct. Ajuda demais quando manda lá no comentário e no direct. E um terceiro contato aí seria o WhatsApp, que tem lá também, né? Tem um atalho lá para o WhatsApp. Mas comentário e direct são os que a gente consegue responder mais rápido, ter mais tempo de resposta. Até porque muitas vezes o pessoal já filtra, né? Porque já vai lá numa dica, ainda ficou com um pouquinho de dúvida e já coloca aí, já está relacionado. Então ajuda mais ainda a responder. Essa questão que vocês trabalham muito, além de pragas e doenças, é a questão muito de adubação, né, Tomás? Sim, nutrição das plantas, que é importantíssimo até para a prevenção do ataque de pragas e doenças, né? Então a gente tem muita dica sobre nutrição das plantas, sobre o local adequado de cada planta, sobre características de deficiência nutricional, que muitas vezes são confundidas com ataque de praga e doença, né? E muitas vezes não é praga e doença, é deficiência nutricional, né? Então a gente tem muita dica sobre isso. É só ir lá no @Comercial Soares. Tomás, você falou que viu duas coisas aqui. Você falou a minhoca, você falou outra coisa? Ou já falou outra tudo? Era o Instagram, perguntando qual era o Instagram. @Comercial Soares, né? Isso. Ô, Tomás, gratidão por você estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Assim,
Hoje você deu um show de conhecimento. Parabéns, viu? Você Ô, Ana arrasa Paula, demais. muito obrigado. Eu que agradeço, viu, imensamente. Como eu sempre te digo, é um prazer imenso participar aqui das lives. A parceria que a gente tem, né? Fortalecê-la cada vez mais. Então, eu te agradeço muito a oportunidade, agradeço o pessoal que assistiu aí hoje, espero ter contribuído muito. Fiquei extremamente satisfeito da maneira que fluiu, acho que foi muito interessante. E amanhã nós estamos de volta. E aí, reforçar o convite, né? Quem ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, então, o momento é esse aí de hoje para amanhã, vai ser muito bom, a gente vai conseguir sintetizar isso aí até a live de amanhã e conseguir atender aí, tomara, todas as demandas, né? Mas caso a gente não atenda e amanhã surja mais, deixa lá nos nossos comentários, manda lá via direct, que vai ser um prazer aí conversar com todo mundo. Todo mundo seguindo lá o Tomás, na @comercial Soares, hein? Obrigada, Tomás. Valeu, viu? Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço todo mundo aí pela participação. Uma boa noite e até amanhã. A Ângela Teixeira, Ana, precisa fazer mais live com o Tomás. Amanhã a gente vai fazer live com o Tomás, viu, Ângela? Ela deve estar falando além da de amanhã. Pessoal, não esquece de tirar o print da tela, hein? Posta nos stories de vocês e marca a gente. Esqueci do print. Feliz noite para todos vocês. Amanhã a gente se encontra. Vocês estavam muito interagidos aqui com a gente. A gente precisa muito disso, porque o que é o trabalho da gente sem o pessoal aqui, né, Tomás? Com certeza, Ana Paula. A gente depende demais do pessoal, né? Feliz noite, obrigada, valeu! Eu que agradeço. Um abraço.